Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. Esse livrão aqui, ó, Manual da Vida Boa, manual de teologia, filosofia, história, um monte de coisa aí. Deus abençoe você que está conosco, você que é nosso inscrito, que Deus abençoe. Segunda-feira agitada em Juiz de Fora, nossa, um trânsito para chegar no trabalho. Meu Deus do céu. Nossa, só Deus para abençoar, tá? Você que mora em cidade média grande sabe muito bem o que eu tô falando. Livro de Jó, capítulo 14. O Jó vai rogar a Deus aqui, vai... Deus me ajuda, Deus me favorece, Deus me dá um auxílio, né? E é isso. Jó 14. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. O Jó já notou isso, né? Nós estamos aqui só de passagem aqui, o tempo aqui. Isso aqui tem prazo de validade, não vai durar muito tempo, né? Então ele já sacou isso aí. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece, né? A sombra que muda de lugar, né? Você já viu? O sol nasce numa posição, ele vai passando, a sombra vai mudando de posição ao meio-dia, dependendo do lugar, do que é o objeto, né? Não vai ter sombra, né? Então a sombra também é passageira, assim como as árvores, as flores, as plantas. Tudo que é biológico tem prazo de validade curto, né? Uma pedra vai durar mais do que a gente, o vidro vai durar mais do que a gente, né? Talvez o ferro, né? Talvez o ferro dure mais do que um ser humano, eu acho. Né? Uma peça de ferro, talvez, né? Uma casa, talvez, né? De concreto, alguma coisa feita de concreto, né? Mas isso aqui, essa materialidade, tem um prazo de validade aí. Visto que seus dias estão determinados, né? Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então ele está dizendo o seguinte: você poda uma árvore, algumas vezes, pelo menos eu já vi, ela brota, né? A gente tem o exemplo do que meu pai podou lá, que brotou de novo. Mexerica, podou ela bem rente e ela brotou de novo, depois deu muita mexerica, né? Outra coisa que ele podou, a pé de amora, né? Deu muita amora depois, né? Depois de podado. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Aí é outra situação, pode acontecer também. O cheiro das águas brotará, dará ramos e planta. Mas morto o homem e consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Né? Morreu, e aí? O que você acha? Morreu. A gente que é cristão, a gente que é espiritualizado, acredita que tem mais coisas aí, né? Os espíritas acreditam que vai e vem, né? Há essa transmigração da alma. A alma está aqui, depois ela vai para lá, depois ela volta para cá, né? O cristão entende que não, né? Morreu, você passa por um julgamento e a alma vai ou para o céu ou para o inferno, né? E aí vai depender da espiritualidade de cada um, da cultura de cada um, da religião de cada um, da teologia, da filosofia, né? Depende de várias coisas aí. Assim o homem se deita e não se levanta até que haja mais céus. Não acordará nem se erguerá do seu sono. Queira Deus me escondesse na sepultura e me ocultasse até o dia da tua ira, se desviasse e me pusesse um limite e se lembrasse de mim. O Jó está em amargura, né? A amargura por causa da sua dor. Ele perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Então é um homem que está bastante amargurado. Nossa, a posição aqui não foi muito boa por causa do sol. Mas eu não encontrei outro lugar, então não vai ficar bom esse vídeo. Deixa eu ver se eu mudar aqui de...
Posição do sol, tá, gente? Infelizmente, o irmão Gerson hoje não achou um lugar legal para estacionar. Chama-me-ei e te responderei, afeiçoar-te-ei a obra das tuas mãos. Mas agora contas os seus passos e não está tu vigilante sobre o meu pecado. A gente está sempre pecando e Deus está sempre vigilante, porque Deus é aquele que nos vigia o tempo inteiro. É isso, né? Eu vou esconder em Marte. Será que eu escondendo-me em Marte, será que Deus me verá em Marte, né? Será que lá na estação espacial, ou na Lua, ou debaixo da cama, será que eu consigo me esconder de Deus? A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades. Na verdade, caindo a montanha, desface-á a rocha e remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa, tu mudando o seu rosto, o despedes. A gente às vezes vai passar por períodos de mudança, né? Normal isso, tá? O ser humano passa por período de mudança. A mulher que tem filhos, ela passou por um período de mudança. O envelhecimento é um período de mudança, né? Quando você muda de empresa ou de emprego, é um período de mudanças, um período de vacas gordas e um período de vacas magras. É um período de mudança também. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó, né? Lembra? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Os filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Ele está lamentando, ele está sentindo dor, ele está com problema de saúde sério, né? E ele está se lamentando aí. E aí agora um dos amigos do Jó, abre aspas, amigos do Jó, vai trocar uma ideia com ele aqui. O Elifaz, né? Elifaz agora, ó. Então respondeu Elifaz o Temanita: porventura dará ao sábio em resposta a ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental? Já começa dando pedrada no Jó aqui. Arguido com palavras de que nada servem, com razões de que nada aproveita. Suas palavras, Jó, não tem argumento, não tem fundamento. Você está falando da boca para fora, né? Tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu escolhestes a língua dos astutos. A tua boca te condena, a tua boca te condena, e não eu, os teus lábios testificam contra ti. Ou seja, o amigo está dizendo que é o próprio Jó que está se condenando aqui, né? Porque as petições do Jó, os argumentos do Jó são só palavras que saem da boca para fora. Tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido, ou foste gerado antes dos outeiros, ou ouviste o secreto conselho de Deus, a ti somente limitastes a sabedoria? Quem sabes tu que nós não saibamos? O que você sabe que a gente não sabe? E também há entre nós encarnecidos e idosos, muitos mais idosos do que teu pai. Porventura a consolação de Deus não te são pequenas? Ou alguma coisa te oculta em ti? Só você, Jó. Estou entendendo. Por que te arrebenta o teu coração e por que piscas os teus olhos para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da sua boca? Essas palavras suas aí, Jó, não tá com nada não, cara. Tá dizendo aqui, ó, que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo. Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Se você pensar em Deus, o supremo bem, o supremo belo, o supremo amor, o todo, sabe assim? Então, nem o anjo, nem criatura, nada se compararia, se a gente for olhar por esse ângulo, nada se compararia ao que é Deus, eu tenho um amor perfeito, eu tenho os filhos perfeitos, eu tenho empresa. Nada disso se compararia ao que é Deus, É o que ele está dizendo aqui.
Eis que os seus santos não confiaria, tá vendo? Nem os santos nem o céu são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Então está dizendo que o homem é uma porcaria. Aí ele continua aqui, ó, no 17, ó, escuta-me e mostrar-te-ei o que vi e contarei. Que os sábios anunciaram o que ouviram de seus pais e não ocultaram, aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos teus ouvidos, até a paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo onde está. Quem sabe que o dia das trevas lhe está perto à mão. Anda procurando por pão ou busca de alimento, de bens, dinheiro, recurso. A gente precisa de dinheiro, né? Quem paga aluguel tem que pagar aluguel. Quem está pagando financiamento de imóvel tem financiamento de imóvel, né? Precisa comer, precisa pagar IPVA do carro, IPTU do terreno. Assombra-no a angústia e a tribulação prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja, porque estendeu as suas mãos contra Deus e contra o Todo-Poderoso, e se embraveceu. Arremete contra ele com a dura cerviz e com os pontos grossos dos seus escudos. Contudo, cobriu seu rosto com a sua gordura e criou enxúndia e ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casa que ninguém mostrava. Mas, irmã, que estavam a ponto de fazer montões de ruínas, não se enriquecerá, nem subsistirá a tua fazenda, nem se estenderão dela a terra das tuas possessões. Não escapará das trevas, e chama de fogo secará os seus renovos, e ao assopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ele se consumirá, e o seu ramo não prevalecerá. Sacudirá suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair na flor como a da oliveira. Porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá a tenda dos subornos. Concedem o trabalho e produzem a iniquidade, e seu verme prepara enganos. A gente tem vários desafios como seres humanos, né? Entre eles, como lidar com os outros. Aí agora é a vez do Jó argumentar aqui, capítulo 16. Então respondeu Jó e disse: tenho ouvido minhas coisas como estas, todas as vós sois consoladores molestos. Vocês estão vindo me consolar, mas vocês estão me enchendo a paciência. Porventura não tem fim estas palavras do vento? O cara tá passando mal, sentindo dor, perdeu tudo. Aí os amigos foram lá conversar com ele, consolar ele. Falarei eu também como vós, uma alma estivesse no lugar da outra, ou amontoaria palavras como vós e menearia contra vós a minha cabeça. Balançaria a cabeça, ai tadinho, ai coitado, ai não presta, ai não vale nada. Antes vos fortaleceria como a minha boca e consolaria os meus lábios, abrandaria a vossa dor. E está dizendo assim, eu faria o contrário, eu ia falar palavras boas, né, para vocês. Na verdade agora me molestou, tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, no meu rosto testifica contra mim. Ou seja, você não precisava falar nada que você está falando, eu já sei, eu estou vendo eu mesmo como eu estou. Na tua ira me despedaçou, e ele me perseguiu, rangeu os dentes contra mim, aguça o meu adversário e os meus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim com desprezo, que feriram nos queixos contra mim e ajuntam todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e das suas mãos o ímpio me faz cair. Descansado estou eu, porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço, me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Virá alvo dos outros?
o alvo do próprio Deus, né? Quebranta-me com quebrantado sobre quebrantado, arremete contra mim com valente, cozi sobre mim pele e saco, revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto todo está descorado de chorar, e todas as minhas pálpebras estão à sombra da morte. O negócio não tá bom pro Jó, né? É o que ele está dizendo aqui. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser puro a minha oração, a terra não cubras o meu sangue e não hajas lugar para o meu clamor. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Ele ainda está confiando em Deus, tá? Ele ainda tem confiança em Deus. Eis que também agora está a minha testemunha no céu. Os meus amigos são os que zombam de mim. Olha isso. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem que filho do homem e pelo seu amigo, porque descorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei. O meu espírito vai se consumindo e os meus dias vão se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Agora ele só espera a sepultura, né? Está chegando o fim. Porventura estão zombando meus amigos comigo, os meus olhos não contemplam as suas amarguras, porque os seus corações encobristes o entendimento. O que lisonjeia fala amigos, também os olhos dos seus filhos desfalecerão, mas a mim me pôs por um provérbio de povos, de modo que tornei um abominável para eles, pelo que já se escureceram de magos meus olhos, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas na verdade tornei todos vós vindicar, porque sábio nenhum acho entre vós. O Jó está dizendo que os amigos dele não são sábios, foram lá apenas para encher a cabeça dele de coisas que ele já sabia e não tem condição de consolar ele. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos e as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu olhar a sepultura como a minha casa e nas trevas esconder a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e os bichos vós sois minha mãe e minha irmã. Onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol. Seol é, traduzindo aqui, infernos, tá? Morte, infernos. Quando juntamente no pó teremos descanso. Sabe o descanso eterno que ele está falando aqui? Quando a gente... né? É isso. Acabou, acabou. Será que acabou, acabou? O que você acha? A gente que é espiritualizado, a gente que acredita em Deus, entende que tem mais coisa aí. Será que tem mais coisa? Ou acabou, acabou? Como se você olhando para a sociedade, o que você acha? A sociedade vive como se não houvesse amanhã, ou a sociedade vive com esperança de que há mais coisas depois? O que você acha? O Jó está argumentando, os amigos estão caindo em cima, estão caindo de pau em cima dele, e ele está tentando se manter de pé e vivo, né? E é isso, Nós, será que nós temos condição de fazer o que Jó fez? Mesmo levando todas as pancadas da vida, ainda ter uma consciência de que é preferível ser julgado por Deus do que pelos humanos? O que você acha? Que Deus abençoe sua vida. No próximo encontro nós vamos dar continuidade a esse livro magnífico de Jó. Deus abençoe nossos inscritos maravilhosos. Você chegou até aqui, dá um like, um gostei, um joinha, compartilha, se inscreve, manda para sua família, para todo mundo que você conhece. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Tia Simone, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, o G ama vocês.